Então, vamos lá? Então, nossa matéria é filosofia. Já tiveram contato com conhecimento filosófico? Primeira vez. Ok. Principalmente para quem está tendo contato pela primeira vez, a filosofia tem alguns desafios diferentes dos outros saberes. Porque quando você estuda qualquer outro tipo de conhecimento, você estuda o saber a respeito de um objeto do conhecimento, certo? Mais ou menos. Quando, por exemplo, eu levo a minha Ferrari vermelha, vocês têm Ferrari também? Eu tenho uma Ferrari de 3 milhões de dólares, mas eu não trago porque eu não gosto de ficar me exibindo. Então deixo em casa e venho de bicicleta, a pé, de trem, porque eu não gosto de me exibir. Eu tenho uma pequenininha que tá de brinde lá em casa, tá lá de enfeite lá. Eu tenho umas 3 Ferraris de enfeite lá em casa. Eu tenho uma vermelha bonitona, mas eu não gosto de me exibir. Já pensou? Já sou bonito, as minas pira, chego de Ferrari aqui. Então, deixei a Ferrari em casa, mas quando ela dá defeito, eu levo no mecânico. É o mecânico que vai resolver os problemas mecânicos da minha Ferrari. Então, o conhecimento de mecânica automobilística tem um objeto, que é o automóvel. Mesmo quando a gente vai para as áreas humanas, as áreas humanas têm um objeto de estudo. Quando a gente estuda história, qual é o objeto de estudo? Os fatos históricos. Quando a gente estuda geografia, qual é o objeto de estudo? O espaço ocupado pelos seres humanos. Espaço ocupado ou não ocupado? Porque até os espaços não ocupados fazem parte do nosso equilíbrio sistêmico, né? Enfim, mesmo os grandes espaços de mata atlântica, de florestas, eles regulam, por exemplo, o regime de chuva. Então a geografia tem um objeto específico, que é o espaço, a ocupação do espaço, as várias atribuições e influências que o espaço tem na nossa vida, o espaço, terreno, enfim. Quando a gente estuda sociologia, nós temos um objeto de estudo. Qual é? Quando a gente estuda sociologia, a gente estuda a sociedade, né? Tem um objeto de estudo. A sociedade, as sociedades, as organizações sociais, as instituições sociais. Agora, quando a gente estuda filosofia, aí começa um desafio diferente. Porque a filosofia é uma forma de estudo onde a sabedoria estuda a si mesma. Onde a sabedoria pensa-se a si mesma. É um conhecimento cujo ser pensa-se a si mesmo. Ou seja, imagine o ser pensando a si mesmo. Ou seja, a sabedoria pensando a si mesma. Porque a palavra filosofia, que está ali, vem do grego e significa amigo da sabedoria. Só que quando a gente estuda a sabedoria proposta pelo conhecimento filosófico, nós não temos um objeto de estudo específico. Claro que os fenômenos históricos, sociais, aparecem a nós e a filosofia, desafiada por esses fenômenos, ela se coloca, ela se posiciona. Mas ela não tem um objeto de estudo específico. A filosofia é uma forma de sabedoria que estuda-se, que pensa a ela mesma. Então, na filosofia, a gente estuda uma coisa chamada conceitos. É o estudo da sabedoria, a filosofia é, por excelência, a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Então a filosofia estuda conceitos. Há conceitos que aparecem na nossa época, mas que não apareciam no passado.
porque não havia a aparição fenomenológica, o nome é esse, né? Fenômeno é a aparição das coisas à consciência. Só que a maneira como as coisas aparecem para a nossa consciência hoje, não aparecia no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que é liberdade? A gente pensa em liberdade como liberdade individual, né? Mas no passado não existia o conceito de liberdade individual. Se você pensasse liberdade individual no passado, isso não fazia parte do contexto. A própria liberdade era um fenômeno coletivo, né? Deus libertou o seu povo do cativeiro do Egito, então era a liberdade de um povo. Naquela época, quando alguém queria buscar a liberdade individual, o próprio Deus da Bíblia ficava zangado, né? Sansão e Dalila, eles podiam viver seu amor? Não, por quê? Porque eram povos inimigos, um tinha um deus específico, o outro tinha seus deuses. Agora transfere Sansão e Dalila para o romantismo. Eles seriam proibidos? Nós acharíamos que eles estão errados em querer viver seu amor? Então percebam que a própria liberdade individual que nós pensamos hoje não era pensada assim no passado. Então quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de conceitos. Mas o conceito de liberdade que aparece para nós hoje não é o mesmo que aparecia no passado. Que a gente construiu a ideia de liberdade individual. Então a filosofia por excelência é a elaboração, a construção e o domínio de conceitos. Por exemplo, machismo é um conceito. Filosoficamente nós podemos avaliar, pensar no que é o machismo, no que é o feminismo, que são conceitos. Então, filosofia é a elaboração, o domínio e a criação de conceitos. Um filósofo, por excelência, é um cara que cria conceitos, ele inventa conceitos. Então, se você pegar um Platão, você vai ver um conceito. O mundo das ideias perfeitas. Então, para Platão, nós somos sombra, o mundo sensível, né? É sombra do mundo das ideias perfeitas. O que seria a filosofia? Seria o diálogo, a dialética entre sábios, entre homens, buscando a construção dessas ideias perfeitas que não podem ser encontradas no mundo sensível. Isso é um conceito platônico. Agora, você transfere um conceito para a época atual, por exemplo. Byung-Chul Han, que já tem conceitos bem próprios da nossa época, sociedade do cansaço, onde Byung-Chul Han diz que nós vivemos em uma sociedade onde nós agora já não nos cansamos mais do outro, nós nos cansamos de nós mesmos. Inclusive ele coloca que a própria depressão é originária disso. A exigência é tão grande para que você alcance resultados, para que você se desempenhe bem. Somos uma sociedade de desempenho. Então a cobrança, o cansaço já não é pela cobrança do outro, o cansaço é uma coisa que nos toma, porque nós nos cobramos a nós mesmos. Então, já é um conceito atual. Percebam que Platão já não podia falar disso, desse tipo de conceito. Porque esse tipo de liberdade individual não está, de liberdade, de pensamento sobre o indivíduo pensar a si mesmo, não estava construído ainda. Mas agora nós já temos essa aparição fenomenológica dessa realidade. Então, a filosofia é a criação, a elaboração e o domínio de conceitos. É uma palavra que significa amigo da sabedoria, porém sabedoria filosófica. Mas antes da gente chegar no conhecimento filosófico, a gente vai pensar no que é conhecimento, no que é saber, mas não é filosofia. E existe um conhecimento que antes da gente chegar na filosofia, a gente passa por ele. Todos vocês aqui passam por saberes, porque não se vive em sociedade sem saberes. Por que nós vivemos em sociedade? Porque nós sabemos. De alguma coisa nós sabemos.
E se você disser que não sabe nada, você já tem a consciência dessa não sapiência, certo? Os animais não têm a consciência de que não sabem. Porque eles não têm a consciência do saber que nós temos. Então, antes de nós entrarmos no conhecimento filosófico, passamos pelo conhecimento que é comum, é chamado conhecimento de senso comum. Antes da gente entrar na filosofia, e às vezes é difícil as pessoas entenderem a diferença entre conhecimento filosófico e conhecimento de senso comum. Conhecimento científico e conhecimento de senso comum. Né? Então, quando a ciência, por exemplo, faz uma pesquisa, ela chega a uma conclusão científica. Aí chega o cara e diz, não, toma cloroquina, toma chá de picão. Isso é conhecimento de senso comum. E o senso comum é baseado na opinião, na crença e na tradição. Todos aqui têm opinião, certo? Quando a gente está na nossa opinião, nós estamos no conhecimento de senso comum. Não estamos ainda no conhecimento filosófico, científico. Às vezes eu tenho um canal no YouTube, às vezes eu gravo um vídeo falando de filosofia. Aí chega um cara criticando, mas o cara está no conhecimento de senso comum, ele não entrou no conhecimento filosófico. Nem discuto, porque são linguagens diferentes, são coisas diferentes. Então, conhecimento de senso comum é baseado na opinião, na crença e na tradição. O que é opinião? A opinião é aquela ideia que nós temos de fazermos as conclusões que se baseiam no nosso parecer pessoal, individual. Eu tenho a minha opinião. Qual é o melhor time do mundo? É o Vascão, vocês conhecem? Vascão, Machão, Boladão da Gama. Alguém conhece? Melhor time do mundo? Trem Bala, isso aí, 1 ponto. Então, o melhor time do mundo é o Vascão. Gabigol não joga nada. Joga nada, né? Joga mesmo, não. Joga mesmo. Não joga. O melhor jogador do mundo é o Hernan Cano. Vocês conhecem? Joga no Vascão. Artilheiro. Matador. Melhor que Romário, Messi, Cristiano Ronaldo. Entendeu? Opinião é assim, né? Na opinião o cara se empolga às vezes. O cara se empolga com a opinião dele, não é verdade? Perceba que a opinião não tem nada a ver com ciência, às vezes nem tem muito a ver com a razão também. É a opinião, né? Tem também a crença. A crença já é aquele conhecimento que a gente forma através das nossas experiências, vivências e sentidos. Se a gente olha para o sol, a gente vê o sol de que cor? Branco, meio amarelado, meio avermelhado. Mas qual é a cor do sol? Mas qual é a cor do sol? Na realidade, nenhuma daquelas que a gente vê é a cor do sol. Mas eu posso formar uma crença em torno daquilo que eu vejo. A gente vê vermelho. A gente vê, às vezes, branqueado. A gente vê amarelado. Mas o sol não é exatamente daquela cor. Então, mas os nossos sentidos nos levam a fazer conclusões que se transformam em crenças. Nossas vivências, por exemplo, nos levam a crenças. Né? A experiência da pessoa leva ela a fazer afirmações que são crenças. Homem não presta, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Não é só uma crença. É uma crença. Olha só, vocês estão em minoria, verdadeiro e contra. Não, que ideia. É porque na realidade o que a pessoa viveu a experiência Na realidade o que acontece? Quantos homens tem no planeta Terra? Tem muitos, né? A gente conhece, talvez menos de 1%, né? Então a experiência da pessoa, ou de muitas pessoas, levam a gente a concluir, às vezes, ou alguma pessoa concluir que o homem não presta. Mas é a experiência da pessoa. Mulher é tudo mercenária, falso ou verdadeiro?
Algumas sim, outras não. Né? Mulher tudo mercenária é uma crença, não é verdade? Nossa mãe é mulher, não é verdade? Então, perceba que as nossas experiências pessoais nos levam a crenças. E a tradição, que é o conhecimento que passa de geração para geração. Ir à escola é uma tradição, né? Nós estamos na escola porque desde século IX, mais ou menos, começou-se a fazer, a realizar, porque Carlos Magno, que era o imperador que fez uma aliança com a Igreja Católica, imperador franco, né, da região da França, ele quis formar um império cristão. Para formar um império cristão, ele formou escolas, que vem de escolé, se eu não me engano é uma palavra latina, escolé, que é tempo livre para pensar. Para formar um império cristão, ele criou escolas para isso. Escolas palacianas, escolas monásticas que se transformaram em mosteiros. E de lá para cá a gente vem construindo essa ideia de ir à escola, que se tornou uma tradição. Hoje a gente não quer formar impérios cristãos, mas a tradição de ir à escola continuou. Então, a tradição é um conhecimento que passa de geração para geração. Torcer para o Vascão, machão, boladão da gama, é uma tradição, né? Torcer para o Flamenguinho, Mulambada, é uma tradição, não é? Tem algum flamenguista aqui? Menos um ponto. Então, a tradição também faz parte do conhecimento filosófico. Então, o conhecimento filosófico, não, a tradição faz parte do conhecimento de senso comum. Mas quando a gente entra no conhecimento filosófico, a gente já começa a dar um passo à frente. Porque a filosofia, ela começa, segundo Aristóteles, com o espanto e com a admiração. O que seria o espanto e a admiração? O espanto e a admiração seria sabe aquela coisa que de você olhar para a realidade e falar, cara, como assim? Você não se conforma com a maneira como as coisas aparecem, você não se conforma com a maneira como as pessoas concluem, e você faz uma pergunta, né? Espantada, mas como assim? Como assim o homem não presta? Como assim mulher tudo mercenária? E a gente faz essa pergunta que chama-se pergunta crítica. Segundo Aristóteles, a filosofia começa aí, com a pergunta crítica. Como assim? Aí nós fazemos a crítica, que vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Crítica não é só falar mal, e nem falar bem. É avaliar, julgar e concluir corretamente. Aí, só que para fazer filosofia a gente precisa passar por etapas. A reflexão, análise e síntese. Na reflexão o pensamento volta a si mesmo para refazer a pergunta. Aí a gente divide a realidade em partes, faz a análise. Não dá para conhecer a realidade como um todo, né? A gente precisa analisar, né? Esse CIEP aqui, ele é bom? A gente precisa analisar em parte, né? A portaria está funcionando? A direção organizada? As salas são limpas? O professor de filosofia é bonito? É bonito, muito bonito. Então, a gente divide a realidade em partes para chegar à conclusão. Né? A reflexão, a análise e a síntese. Aí, a gente caminha para o que a filosofia é. A criação, a elaboração e o domínio de conceitos. Fazer filosofia é dominar, elaborar e criar conceitos. Não temos um objeto de estudo específico. Por isso que as pessoas perguntam, para que serve filosofia? Se não tem um objeto de estudo. Mas ela estuda os conceitos. Aí, é importante? Penso que sim. Nós estamos sendo muito enganados, principalmente nessa época de redes sociais, às vezes em conceitos. As pessoas pegam um conceito
distorce, apresenta para a gente e o conceito vem distorcido às vezes. E a filosofia nos ajuda a compreender esses conceitos. Por exemplo, o que é democracia? Toda hora você ouve falar democracia, 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 democracia. Que significa governo do povo, né? Mas democracia é só ir votar no dia da eleição e depois ficar na internet. Lula, o cara vai, vota. Ele vota em 2018. De 2018 até 2022 ele fica na rede social. Lula 2022. Ciro 2022. Bolsonaro 2022. Democracia porque só é isso. Ir para a rede social discutir 2022. Desde 2018 as pessoas discutindo 2022. Não, e o pior é que tem gente para assistir. Não, exatamente. Aí de vez em quando o cara faz uma passeata. Graças a Deus não teve tempo para. Aí o cara faz uma passeata democrática. Fecha o Supremo. Parece um monte de fã. Mas não é. A passeata é democrática? Mas como você pode fazer uma passeata democrática pedindo para fechar as instituições da democracia? Fechar o Congresso, fechar o Senado. Então percebam que às vezes, se a pessoa não conhecer um conceito, ela se perde no próprio conceito. Porque democracia é ir votar para as pessoas. Depois você passa 4 anos brigando por 2022. E a democracia deixa de aparecer para a gente como ela é. Ou seja, democracia não é só voto. Democracia é uma série de maneiras de nós participarmos. Por exemplo, vocês estão na escola. Tem na escola. Qual é o melhor lugar para a pessoa aprender a fazer democracia? Já pensou? Qual seria o primeiro lugar que a pessoa deveria aprender a fazer democracia? Deveria ser na escola, né? Como se faz democracia na escola? Vamos lá, vamos para os tempos que nós começamos desde o jardim de infância. Quantas vezes nossas turmas tiveram representantes que nós votamos? Que realmente representavam a turma frente aos problemas da escola. Tivemos isso. E quando tem? É feito para quê? Outra coisa, quantas vezes nós passamos pela escola e tivemos grêmios estudantis? O Grêmio é a instituição escolar que representa o aluno. Representa o aluno frente aos problemas da escola. Aí o Grêmio tem direitos, ele pode participar de reuniões, ter acessos, que ele representa o aluno. Organizar eventos na escola. Exatamente. Às vezes, porque a gente não conhece muito bem o que é democracia, as pessoas pensam que fazer Grêmio é só promover festa, que é um outro problema. Outra coisa, como nós nos organizamos como democraticamente nos nossos bairros? Será que a gente está discutindo só Brasília, só Bolsonaro, Lula, Ciro? E o nosso bairro? Como nós nos organizamos? A escola pertence à comunidade escolar ou é uma coisa fechada entre diretor, aluno e professor? Então, o que eu estou falando? Democracia é uma série de maneiras de nós democratizarmos a gestão pública, a gestão escolar, a gestão da cidade. Então, existem várias maneiras de nós nos organizarmos democraticamente. Então, é importante saber o que é democracia para a gente não votar em 2018 e passar 4 anos. Lula 2022, Ciro 2022, Bolsonaro 2022, Galinha Pintadinha 2022. Às vezes é o dinheiro que atrapalha também o povo. Existe uma série de fatores, né? Compra muita pessoa o dinheiro. Nós precisamos, se a gente não aprender a fazer democracia na escola, não adianta. A gente vai votar no cara porque o cara é contra o gay. Porque eu votei no cara porque ele não gosta dos gays. Ele não gosta de boiola. Porque eu votei no cara porque ele vai ajudar a minha igreja. Porque ele é a favor dos crentes, dos evangélicos,
um bandista, do católico. Isso são motivos a gente votar no cara. Então é isso aí. Eu vou escrever um pouquinho agora.